Bom dia, lindezas! Bora começar essa segunda-feira, último dia de junho. Nosso Café com Propósito hoje, começando a segunda-feira do jeito certo. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito maravilhoso. Deixa eu colocar aqui Café com Propósito, beleza? Vamos começar. Bom dia, queridas! Bom dia, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Como é que vocês estão por aí? Hoje vamos começar aqui, olha, eu tô em outra cidade, a internet aqui tá intermitente, eu já vou falando com vocês, aí vocês vão me pontuando se vocês estão me ouvindo bem, mas eu quero entregar uma palavra dos céus, né? Então vamos começar do jeito certo? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, porque esse é o dia que o Senhor nos deu e por isso nós estamos alegres. Ó Pai, que o Senhor tenha total governo e controle sobre aquilo que vai acontecer nesse dia, que o Senhor esteja governando as nossas vidas, direcionando os nossos passos. E essa palavra de hoje, ó Pai, que foi ministrada no meu coração, que possa transbordar aqui da forma como o Senhor tem, que Teu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, para conduzir aquilo que seja da Tua vontade para a vida das pessoas, das mulheres que vão passar por aqui. Então, Senhor, tenha essa liberdade, Pai. Usa-me, Pai, como ferramenta e prepara, Senhor Jesus, os corações e os ouvidos daquelas pessoas que aqui estarão. Deus, que esse dia seja um dia extraordinário e que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, amadas. O Café com Propósito, ele é a nossa live devocional semanal. Nós temos um grupo de devocional, para quem não sabe, para quem está chegando aqui agora, seja bem-vinda. Mas a gente tem um grupo devocional gratuito no WhatsApp, onde todos os dias você recebe, quase todos os dias você recebe uma palavra, um versículo, um áudio com base na palavra para você ser encorajada, para você poder ter ali um seu tempo com o Senhor. E Nilza, seja bem-vinda. Então nós temos esse grupo de devocional gratuito. E na segunda-feira, às 9 horas, 9 e 7, na verdade, toda segunda-feira nós temos aqui uma live devocional que une fé e espiritualidade com autoconhecimento. O meu forte do meu trabalho é o desenvolvimento humano. O meu forte, ele é o desenvolvimento de mulheres que desejam realmente viver uma vida de propósito com propósito, né? Bom dia, querida. Bom dia, Elisângela, querida. Deus te abençoe. Então, aqui nessa live, é uma live que eu sempre faço, já tem anos, onde a gente, com base na palavra, traduz, né, aquilo que está na Bíblia como ferramentas e direcionamento para que a gente possa viver a vida que Deus tanto deseja de nós. Então, a base aqui é a palavra. Hoje eu estou usando uma Bíblia diferente aqui, ó. Olha que chique, gente, essa Bíblia. Olha. Voltou? Então vamos lá. Viu, ó? Ô, Elisângela, faz um print aí e me manda. Eu quero essa foto. Vamos lá, queridas. Abra sua Bíblia aí em Provérbios 3. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 10, tá? Eu quero falar sobre esse tema. E o tema de hoje é: em que você tem gastado o seu tempo e a sua vida? Com o que você tem gasto a sua vida e o seu tempo? Essa é a reflexão de hoje, a reflexão que o pastor trouxe ontem na ministração e que é algo que eu me preocupo diariamente, e por isso que eu ativo em vocês, dentro da comunidade, dentro do estudo dirigido, sempre esse entendimento de que se a gente começa o dia do jeito certo e se a gente sabe qual é o nosso propósito, fica muito mais fácil da gente ser conduzido e fazer escolhas durante o dia que nos movam para o lugar certo. Porque senão a gente está vivendo no automático. E viver no automático, gente, não é uma coisa assim, Karen, todo mundo fala viver no automático. Por quê? Vivendo no automático, você está vivendo uma vida distraída. O que significa viver no automático, gente? O nosso cérebro, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O nosso cérebro, ele é super mega inteligente, mas ele tem um modo de operar que ele foi feito para fazer você sobreviver e gastar o menos energia possível. Então, tudo aquilo que demanda de você energia, o seu cérebro, ele te bloqueia.
Porque ele quer que você sobreviva. Lá no tempo das cavernas, ele precisava que você sobrevivesse, então precisava que você gastasse menos energia. Então, o que acontece? No nosso dia a dia, para que a gente gaste menos energia, ele coloca a gente numa forma de viver automática. Então, tem coisas que a gente aprende que o nosso cérebro não fica mais aprendendo para poder fazer, escovar o dente, amarrar o cadarço. A gente aprendeu, repetiu, ele firmou aquilo como um pensamento automático, tá? Que a gente chama dentro das neurociências de caminho neural, que são neurônios, células nervosas. E aí tem outras coisas na nossa vida que a gente vai fazendo repetidamente que se torna automático. Só que, dependendo da idade que você estiver, dependendo do momento que você estiver, que está vivendo aí, você vai perceber que você está se sentindo insatisfeita, que você não está se sentindo realizada, que parece que a vida não tem sentido, porque muitas vezes você está fazendo tantas coisas no automático que você não está tomando consciência mais que aquilo que você está fazendo não faz mais sentido você continuar fazendo. Então, uma das coisas que é o meu papel quanto mentor e líder de uma comunidade é despertar vocês para sair do automático. Porque enquanto vocês estiverem repetindo coisas, porque o seu cérebro formatou esse caminho para que você gastasse menos energia, e aí você continua fazendo exatamente a mesma coisa. Aí você fala, Karina, eu não entendo porque eu procrastino, eu não entendo porque eu não consigo, porque o seu cérebro formatou uma forma de pensar e de agir, e você continua replicando isso. Faz sentido, gente, o que eu tô falando? Ah, tá, vou fazer. Liz, tira aí, ó, faz um print, gente, depois eu quero publicar essa foto. Fez? Então, olha só, o que eu quero que você entenda numa live, numa aula, falar nisso, gente, nós, dia 7 de junho, nós vamos ter uma aula secreta para complementar o que a gente falou lá no Raízes, é uma aula gratuita. A gente vai falar continuar falando sobre Raízes do Sucesso. Eu vou complementar essa aula, vai ser bem profunda. Então, se você ainda não tá fazendo parte lá no grupo, que eu vou colocar o link do grupo dessa aula, você precisa fazer parte. Mas vamos lá. Então, o meu papel é despertar vocês para esses automatismos que não estão levando você para a vida que você deseja viver e mais, para viver os planos do Senhor. Então, hoje eu quero trazer para você uma forma de pensar em como você tem gasto o seu tempo. A forma como você gasta o seu tempo diz para onde você está caminhando. Então, se você é uma pessoa que tem uma tendência natural ao automatismo, a fazer as coisas de forma repetida, por conta do seu perfil, por conta da sua história, será por quê? Você precisa entender aonde esse automatismo ele está impedindo de você viver os planos do Senhor para sua vida. Então, abra sua Bíblia aí, Provérbios 3. Bom dia, Tami linda. Bom dia, Cá. Vamos lá. Provérbios 3. Nós vamos ler do versículo 5 ao 10 e nós vamos ater-nos aos versículos 9 e 10, tá? Presta atenção. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Olha só esse versículo. Ele está falando o seguinte. Confia no Senhor os seus dias, a direção da sua vida, e não fica fixada no seu próprio entendimento. Porque o nosso conhecimento, o nosso entendimento, o nosso pensamento, muitas vezes está fixado nesse automatismo e em pensamentos que são limitantes. Então, o que ele fala? Confia no Senhor e não se fixe, não se apoie no seu entendimento, porque muitas vezes ele é limitante. Segundo versículo. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele vai endireitar as suas veredas, ou seja, se você pedir a Deus para estar com você todos os dias, direcionar os seus passos, ele vai endireitar os seus passos para que você caminhe rumo ao propósito que ele tem para você. Terceiro versículo. Não seja sábia aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Você não precisa nem de explicação, né, gente? Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Então aqui nesses primeiros versículos, ele já fala como você deve viver a sua vida para que você seja uma mulher que tenha um futuro de paz e prosperidade. Confia no Senhor de todo o seu coração. Para de ficar batendo cabeça. Coloca o Senhor para dirigir os seus passos, porque ele vai endireitar aí o seu caminho. Não fica querendo ser sábio à sua própria maneira. Busque do Senhor e nessa palavra a sabedoria que vai levar você para o caminho certo.
afasta-se do mal. E aí, ele fala, isso vai ser um remédio para a sua vida. Vai curar as suas feridas, vai sarar as suas dores, vai endireitar os seus caminhos. Então, esse texto de Provérbios 3, ele nos dá uma direção precisa sobre o que nós precisamos fazer. Mas aí tá os versículos que faz parte do que eu quero trabalhar com vocês hoje, que é o versículo 9 e 10, e fala assim, presta atenção. Gente, aproveita agora dois pedidos. Primeiro, pega a setinha e encaminha para um monte de mulheres pra gente falar sobre isso, porque hoje eu vou falar com vocês sobre algo que pode quebrar aí o ciclo de escassez na sua vida. Que pode ser o que está impedindo você de alcançar a vida, a satisfação, a realização e cumprir o seu propósito aqui na Terra. Chama a galera. E toda vez que eu falar alguma coisa que faz sentido, você comenta aqui com um foguinho, nossa, pra mim, precisava disso, que aí eu vou entender. Ou mete o dedo aqui, porque aí o Instagram entende que isso está sendo relevante, tá? Agora vamos dar chaves no texto base, versículos 9 e 10. Honra o Senhor com os seus bens, com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Presta atenção. Hoje eu quero convidar vocês a gente refletir sobre esse texto numa perspectiva. Para que você reflita se você tem honrado, primeiro se você tem cumprido os primeiros 4 versículos, e esse aqui é a parte mais importante dessa live, desse nosso café, será que eu tenho honrado o Senhor com os recursos que Ele me deu? Será que eu tenho honrado o Senhor? Porque aqui tá falando, gente, isso é um princípio. Presta atenção, existe uma diferença entre mandamento e princípio e direção. Princípio quer dizer o seguinte, precisa ser cumprido e ao ser cumprido, aquilo que ele fala que você alcançará. Então ele fala, se você honrar ao Senhor com suas primícias, o que é primícias? As primeiras coisas de tudo que você tem, os seus celeiros ficarão completamente cheios. Ou seja, você viverá uma vida próspera. Quem aqui quer ser próspera? Fala eu. Quem aqui quer ser próspero? Fala eu. Deixa eu ver se a gente tá alinhado. Se você não quiser, gente, não tem problema. Então, quem quer ser próspera? Fala eu. Eu quero trazer para vocês essa reflexão. Fala eu aí. Eu vou colocar aqui. Eu, claro que eu sou e quero ser. Né, Cá? Eu, beleza, ótimo, então estamos alinhadas, né? Elisete, seja bem-vinda, amor. Elisete, vamos marcar nosso podcast, hein? Então eu quero te convidar a pensar nisso. Nós recebemos, todas nós temos, aí a gente vem aqui, Karina, mas eu tô passando por uma dificuldade, como é que eu vou, né, doar parte do meu tempo, doar os meus recursos, como ele tá falando aqui, honra ao Senhor com os seus bens, aí você fica... mas eu não tô passando por dificuldade. Eu quero falar com você, quebrar a sua forma de pensar para você entender o que significa isso. Eu não estou falando apenas sobre dinheiro. Aqui, nessa palavra simbólica, eu quero que você entenda que Deus te deu 3 recursos que você precisa compreender como você tem gasto. E a forma como você gasta isso que eu vou te falar, essas 3 coisas... nos revela onde o seu coração está e para onde você está indo. Olha que chave para mudar a vida. A forma como você está gastando, consumindo, usando esses 3 recursos, ele revela onde o seu coração está e revela para onde você está caminhando. Vamos lá? Pega o papel e caneta para você anotar. Então, os 3 recursos que o Senhor já confiou, que são os recursos mais valiosos que você tem, não é a sua conta bancária, não é os seus filhos, não é o seu carro, não. É tudo. Aqui a gente vai falar no geral. Então, existem 3 recursos que Deus já confiou em você e você precisa entender como você tem administrado e gasto isso. Quando você entender isso, gente, a sua vida vai mudar completamente. Então, anota aí. 3 T's, tá? Anota aí. Preparadas? Então, os 3 recursos que o Senhor deu e que você precisa aprender a administrar para que você tenha um celeiro cheio,
para que a sua vida transborde, para que você seja próspera, é como você tem usado e gasto o seu tempo, os seus talentos e os seus tesouros. Tesouro, talento e tempo. Esses são 3 recursos que você já tem nas suas mãos e o que o Senhor está observando para saber como você tem administrado. Então, a forma como você gasta o seu tempo, os seus recursos, os seus tesouros e o seu talento aponta para a vida que você vai viver no futuro, para a forma como você vive a vida hoje e se você realmente é uma mulher que vive com propósito. E aí, gente, faz sentido, gente? Por quê? Isso tudo foi dado a você, o tempo que você tem, que eu falo de tempo de dia, são 24 horas. Mas o Senhor te dá um tempo aqui nessa existência, que a gente não sabe quanto tempo, ninguém aqui sabe quanto de futuro tem, sabe? Eu não sei. Por isso, eu hoje, Karina, entendendo quem eu sou, compreendendo o meu propósito e respondendo ao chamado do Senhor na minha vida, eu gasto o meu tempo focada nisso, porque sei que fazendo isso, vidas serão impactadas e transformadas, e esse é o chamado de todas nós, independente do que você faz profissionalmente, todas nós temos um chamado que é para transformação de vidas, através do que eu faço, através do que eu falo, através do quem eu sou. Seja sendo mãe, não trabalhando fora, seja eu fazendo bolo e vendendo bolo, seja eu mentora de negócios, treinadora. Entende, gente? Então, tudo que nós temos, Deus nos deu para que a gente pudesse, de alguma forma, servir ao mundo, às pessoas. Os seus tesouros, o seu talento e o seu tempo, ele não é sobre você só. Não é sobre si mesma, é sobre os outros. Então, quanto mais você vive usando isso de uma forma inteligente e coerente com o plano do Senhor para você, mais os seus celeiros fartarão e os seus lagares transbordarão vinho. Quando você entender que esses 3 T's, tesouro, tempo e talentos, foram dados a você, independente, e aí eu falo tesouro, que tesouro, Karina? Eu vivo na miséria, eu vivo passando aperto, mas você tem recurso. Você tem um celular na sua mão, que você está aqui me ouvindo, você tem comida na sua mesa, você tem algo na sua vida que é um recurso que ele te deu, que é para ser usado, não apenas para si mesma, mas para cumprir esse ID. Então, eu quero que você perceba o que você tem e como você tem honrado isso. Então, aqui em Provérbios ensina que ao honrar o Senhor com os nossos bens, com as primícias da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos talentos e dos nossos tesouros, isso vai mostrar onde o nosso coração está. Gente, uma vez eu fui num treinamento e aí as pessoas falando, com o que você gasta o seu tempo? Aí a gente fica preocupando, né? Olhando como é que... a pergunta era, onde está o seu coração? E aí ele falou, quer ver que eu vou revelar onde está o seu coração? Ele falou, pega a sua fatura do cartão de crédito. Ele vou falar pra você como é que você tem gasto a sua vida. Porque tempo é vida, tá, gente? Quando eu falar gasto sua vida, tem a ver com o tempo. Porque tempo é vida, né? Ele falou, pega o seu cartão de crédito. Na hora que ele falou isso, eu falei, eita. Ele falou, olha os seus gastos nas últimas 2 semanas. Como é que, fora uma coisa pontual que aconteceu, no que você tem gasto? O que você consome no seu cartão de crédito? Isso tem a ver com as suas crenças, as suas faltas e onde o seu coração está. Aí eu fui olhar. Nessa época, eu tinha comprado muito livro e muito curso. E algumas coisas lá para casa. E aí eu entendi que uma das coisas que o meu coração está é no ensino e no aprendizado, que tem a ver com os meus valores. Ah, então tá tudo bem? Não, porque eu tinha gasto muito e eu gastava muito com cursos e coisas. Por quê? Qual era a minha falta? A minha falta era de achar que eu nunca estava boa o suficiente. Então eu estava sempre gastando. Entende?
Em vez de fazer mentoria, por exemplo, que vai te dar um direcionamento mais prático, eu fazia vários cursos. Eu achava que eu precisava fazer mais um curso. Enfim, comprava livro. Gente, eu tenho uns 40 livros lá em casa que eu não li ainda. Eu preciso me segurar. Então, o que você compra muito? Me conta aqui, gente. Vamos ser bem transparente. O que você compra muito? O que você consome? Que você é meio compulsiva? Fala pra mim aqui, que eu vou revelar sobre a sua vida, qual que é a sua falta. Então, olhar para o seu cartão de crédito, ele vai revelar, Karina, não tenho nada disso. Lá meu cartão de crédito é só para pagar minhas contas. Eu tô sempre vivendo, pagando o mínimo e tal. Então aí tá falando sobre a sua falta, a sua escassez. Deixa eu contar para vocês algo. O Senhor não fez você e eu para que a gente vive a vida inteira rachando lenha e quebrando pedra. Você não foi chamada, querida, para ficar quebrando pedra e rachando lenha. O que significa isso? Para ficar na sobrevivência. Eu e você não fomos chamadas para ficar na sobrevivência. O que define se a gente vai se manter na escassez, na sobrevivência, no sacrifício, na falta o tempo todo, é a forma como a gente escolhe usar as premissas na nossa vida e fazer uso desses 3 recursos que nós já temos. Porque se eu cumpro esse princípio de dar ao Senhor as primeiras coisas da minha vida, as primeiras horas do meu dia, a primeira parte dos meus recebimentos e aquilo que eu tenho enquanto dom e talento, não tem como a minha vida não dar certo. Não tem como. Isso é cumprir princípio. Então, eu quero que você olhe para sua fatura para saber como você tem usado seus recursos. E eu quero que você olhe para o seu calendário para ver como você tem gasto o seu tempo. E eu quero que você olhe para os seus dons e talentos e veja como vocês têm usado eles e para quem. Ai, Karina, eu não tenho talento. Então, a primeira coisa, minha filha, que você precisa fazer hoje é descobrir quais são os seus dons e talentos. Que estão guardados porque você tem, porque Deus não desperdiça nada. Deus não fez você, gente, aleatório. Ai, a Elisete foi gerada, a mãe da Elisete descobriu que estava grávida e Deus olhou e falou, cara, vamos lá, o que Elisete vai ser? Não, gente. Não, a Elisete, ela foi sonhada, na Bíblia fala que antes de você ser formada no ventre da sua mãe, eu já te escolhi. Então, ele já sabia o que ele colocaria como características, o que você viveria, onde a sua família não foi errada, o lugar onde você nasceu não foi errado, o tempo que você nasceu não foi errado. Deixa eu te falar, Deus não erra. Então, agora o que ele quer de você é que você aprenda a usar os recursos que ele já te deu de uma forma que cumpra o seu plano, o propósito dele para sua vida aqui na Terra. E a partir desse movimento, você encontre esse lugar de prosperidade, de paz, sabe? E de celeiros cheios. E aqui eu não tô falando só de dinheiro não, tá, gente? Eu tô falando de uma vida próspera. Na comunidade Mulheres Vivendo de Propósito, meu trabalho, eu não, mesmo como mentora de negócio com propósito, eu não sou uma mentora que vai falar sobre dinheiro. Mas falo também. Porque a vida custa, sonhos custam, né? Propósito custa. Não adianta você só fazer a coisa que você ama, a sua missão, cumprir a sua missão aqui na Terra, se aquilo que você está fazendo não traz para você recursos para dentro de casa que permita que você viva bem, confortável, e possa atender as pessoas da sua casa. O Senhor não fez você para viver na escassez. E na palavra em Jeremias 29:11 fala: eu que sei os planos que eu tenho para você, planos de paz e prosperidade e não de mal, para lhe dar esperança e um futuro. Pegou? Jeremias 29:11? Essa é a promessa sobre a sua vida. Então, a forma como você administra o seu tempo, seus dons, seus recursos, revela muito mais do que você imagina. Revela onde está o seu coração. Só que na palavra fala que nós fomos chamadas aqui na palavra, agora falando, né? Para que então nós somos chamadas? Abre aí a sua Bíblia em 1 Pedro 2:5. Vamos lá? Gente, eu não vou demorar, tá? Se eu me deixar aqui, eu prego. Mas eu preciso trazer isso para vocês, sabe? Porque um dos meus papéis é tirar você da escassez, mulher. É tirar você do automatismo.
Ai, Elisângela, só carinho na segunda de manhã, só que não. Gente, meu papel não é ser fofa. Eu não fui chamada pra ser fofa, tá? Eu falo isso com minhas filhas. 1 Pedro 2,5 fala o seguinte, ó. Cadê? Aqui, ó. Peraí. Deixa eu achar aqui, gente. Não, mas não era esse texto que eu queria, não. Mas vamos lá. Ó, presta atenção. Chegando-se a ele, a pedra que vive. Eu vou ler lá, vou ler do início. Presta atenção. Portanto, aqui tá dando mais direcionamento pra você, tá? Temos, né, Elisete? Vou mostrar aqui pra vocês. Presta atenção, ó. Karina, eu entendi, mas como é que eu vou cumprir esse chamado? Como é, então, que eu saio do automático? Como é que eu entendo como eu tô usando o meu tempo, esses meus recursos, meus 3 T's? Primeiro é entendendo quem você é, entendendo o seu propósito, entendendo os seus dons e talentos, olhando para a fatura do cartão de crédito e vendo como você tem consumido, onde você tem se detido no seu dia a dia, em que rodas, em que mesas, se você gasta o seu tempo. Antes de ler isso aqui, sabe por quê, gente? Presta atenção, não tem uma máxima aí na praça que fala que você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Quem já ouviu isso? Fala aqui. Vocês já ouviram isso? Deixa eu ver se tem água aqui. Existe uma máxima aí que fala, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Me fala se vocês já ouviram isso. Fala aí. E aí a gente ouve isso e fala, ai, mentira. Não é, gente. Não é. Se você convive com 5 pessoas, presta atenção. Se você convive com 5 pessoas que são vítimas, estão sempre falando, reclamando, falando, oh meu Deus, olha o que fizeram comigo, você vai ser a 6ª. Se você é a pessoa que convive com... A maioria das pessoas que você convive são pessoas que vivem em escassez, você vai ser uma mulher escassa. Não, isso é determinante? Claro que não, gente. Claro que não. Existe a regra, existe a exceção. Mas normalmente, quanto mais a gente convive com um grupo de pessoas que pensam, falam, agem, alcançam resultados, a gente repete porque a gente está nesse lugar. Então, o que eu quero que fale? Se você não está vivendo essa vida de transbordar os seus celeiros, de uma vida próspera, então tá na hora de você mudar os ambientes. Mas aqui eu quero trazer uma outra coisa. Exatamente. Exatamente. A ambiência determina os nossos resultados. Presta atenção. Então, se a média das 5 pessoas, eu sou a média das 5 pessoas, onde eu tenho gasto, em que rodas eu tenho gasto meu tempo? Onde eu tenho ficado mais tempo ouvindo, conversando. E aí eu quero que você analise se dessas 5 pessoas, Cristo faz parte delas. Por quê? Vocês vão entender. Lá nesse texto de 1 Pedro 2 fala o seguinte, ó. Portanto, presta atenção, tá? Abandonem toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, como todo tipo de maledicência, ou seja, ficar falando mal dos outros, né? A fofoca, a reclamação, blá, blá, blá. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual para que, por ele, vocês cresçam para a eternidade. Se é que vocês têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Ou seja, se é que vocês já viveram experiências e entendem o quanto que o Senhor é bom. Chegando-se a ele, a pedra que vive, Jesus Cristo, que foi rejeitada assim pelos homens, mas para Deus ela é eleita e preciosa. Agora preste atenção. Vocês também sejam pedras vivas, que são edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios agradáveis a Deus. Karina, eu não entendi nada. Quando vocês leram, eu não entendi nada. O que você está falando? Eu quero falar o seguinte. Aqui ele está falando o que você precisa fazer na sua vida para os seus celeiros transbordarem. Para que você viva uma vida próspera e para que você cumpra o propósito. Ele fala o seguinte, não fica se atendo à roda, abandone a maldade, a falação, a fofoca, a maledicência, a inveja, a hipocrisia.
Sai das rodas dos escarnecedores. Para de conviver com as pessoas que abraçam o que Deus condena. Não é, gente, sair totalmente. Eu tô falando é para você parar de gastar o seu tempo demais nisso. E aí ele fala, como crianças, busquem o alimento espiritual que vai fazer vocês crescerem para a eternidade. Busquem aquilo que vai levar vocês para serem salvos e para viver a eternidade comigo. E mais, sejam pedras vivas, casas espirituais para sacerdócio santo. O que é sacerdócio, gente? O sacerdote antigamente era aquela pessoa que fazia mediação entre os homens e Deus. O último sacerdote foi Jesus Cristo, mas agora através do Espírito Santo que habita em nós, a partir da ida de Cristo para os céus, então hoje Jesus, vamos dizer assim, habita em nós através do Espírito Santo, vocês estão sendo chamadas, eu e vocês, para sacerdócio santo. O que significa? O uso do seu talento, do seu tesouro e do seu tempo precisa apontar para a eternidade, transformar vidas e levar pessoas para Deus. Então, se você está gastando o seu tempo de uma forma diferente, você não está vivendo o seu propósito. Porque o nosso propósito, ele é dividido em 3 coisas. Sem nenhum... Se alguém falar fora disso, gente, então... Se você acredita que qualquer coisa fora disso, então o seu lugar não é aqui comigo, tá? Presta atenção. O seu propósito, o nosso propósito, ele se configura em 3 ações. Primeiro, conhecer a Deus, para que você se conheça, para que você entenda quem você é, para que você cure as suas feridas, para que você entenda seu propósito, porque é conhecendo a Deus que aqui vai ser revelada a nossa verdadeira identidade, e aí as crenças, os traumas, os abusos lá atrás, eles passam a não importar mais, porque agora você sabe quem você é. Segundo, permanecer conhecendo a Deus. O que significa? Continuar se alimentando do leite espiritual, do alimento espiritual, que vai fazer você crescer para a salvação, crescer para a eternidade. O que significa? Sair das rodas de pessoas, de lugares, de ambientes que te afastam de Deus, que coloquem você em situações de perigo, pecando. De uma forma bem objetiva. Terceiro, torná-lo conhecido. O seu propósito tem a ver, e o seu chamado, que tem uma diferença de propósito e chamado. Vocês sabem a diferença de propósito e chamado? Depois vocês falam aqui. Existe essa diferença. Todos nós nascemos com um propósito, mas nós somos chamados de acordo com o tempo que nós estamos vivendo. Se cumpre de alguma forma para levar as pessoas a conhecer a Deus. Então, como você tem gasto o seu tempo, em que você tem gasto o seu tempo, o seu tesouro, os seus talentos, revela sobre o seu coração se você é uma mulher que ainda está na falta, que ainda está na dor, que tem medo. Ou revela se você decidiu viver uma vida de acordo com o que Deus tem. Porque se for, gente, você vai olhar que a sua fatura do cartão vai mudar, que o seu tempo gasto vai ser gasto de uma forma diferente, que as premissas do seu dia, da sua vida, vão ser feitas. Por que na comunidade a gente tem um estudo dirigido, que é aprofundamento da palavra? Por que na comunidade, todo mês eu trago para vocês um tema para vocês estudarem, Bíblia. Eu estimulo vocês a ter um tempo devocional no início do dia e eu falo com vocês sobre jejum, sobre... Por quê? Porque a sua vida precisa o tempo todo refletir aquilo que Deus fez, quem Deus é. Então, você e eu não estamos aqui... Anota isso, gente. Você e eu não estamos aqui para rachar lenha e para ficar quebrando pedra. Não estamos aqui só para sobreviver. A gente está aqui para viver de uma forma intencional. Agora eu quero que você pense aí sobre a sua vida. Você tem vivido como quem foi chamada para transformar? Ou você está vivendo de uma forma a sobreviver? Passando o tempo. Você foi chamada para muito mais, querida. Quando ele fala aqui, você foi chamada sacerdócio santo. E aí tem um outro texto, lá em Êxodo 19:6. Deixa eu ler aqui rapidinho pra gente ir já encerrando, tá? Êxodo 19:6, vamos lá. Abre aí, gente, anota os versículos aí, ó. Fala o seguinte, ó. Cadê? E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa.
Então ele está falando que na parte A do versículo, vocês são uma nação santa, vocês foram chamados para o sacerdócio. Só que muitas vezes a distração, os desertos, sabe, a gente vai fazendo escolhas erradas. Então eu quero que você entenda isso. Você foi escolhida para viver uma vida talvez muito diferente daquela que você está vivendo hoje, mas por conta de como você está usando seu tempo, como você está usando os seus talentos e como você está usando o seu tesouro. E lá no texto que a gente leu de 1 Pedro, fala o seguinte, olha só nesse versículo aqui, ó. Deixa eu ver se é esse texto mesmo, gente. Não, não é. Ah, não. Tô no 2 Pedro, gente. Falei, eita, ferro. Olha só, presta atenção. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz, para que você faça a mesma coisa. Quem você é e o que você sabe fazer e o que Deus já colocou em você precisa, nesse tempo, nessa geração, ajudar as pessoas a sair das trevas para a luz. Mas isso só é possível se você estiver com a sua luz acesa. Se você estiver nutrindo o seu espírito, a sua vida com as coisas certas. Se você estiver vivendo em coerência com aquilo que Deus já te revelou. Então, se você... Por que eu trouxe essa palavra, gente? Porque amanhã começa o segundo semestre, né, de 2025. Então, eu não sei se aquilo que você orou lá no final de 2024, no início de 2025, se realmente você colocou em prática. Se você está se movimentando de uma forma a alcançar o que você queria alcançar esse ano. Então, você precisa agora refletir, porque você tem 6 meses, esse segundo semestre sempre é mais curto. Vocês já perceberam? O segundo semestre é sempre mais curto que o primeiro semestre. Então, eu quero te falar que daqui a pouco chega 2026 e você fala, então é Natal, e o que você fez? Entendeu? Então, antes da musiquinha cantar, tá na hora de você sair do automático. Karina, mas eu não sei como fazer isso. Vem pra comunidade. A comunidade MVP é o nosso programa anual de desenvolvimento. A gente tem ali um grupo, a gente tem material, a gente tem conteúdo, a gente tem treinamento, a gente lê a Bíblia, a gente ora junto para que a gente desenvolva inteligência emocional, a nossa espiritualidade, toma postura. Cá, mas eu tô numa fase que eu preciso muito fazer uma mudança de carreira, eu preciso muito entender sobre o meu negócio, construir isso de uma forma que atenda esse propósito. Vem conversar comigo, me chama no direct, porque aí eu vou te falar qual é o melhor caminho. Se é a mentoria, se é a comunidade, se são os dois. E hoje, na verdade, quem vem para a mentoria ganha o acesso à comunidade. Então, assim, como você tem gasto a sua vida? Se você quer resultados diferentes, ainda esse ano você precisa começar a fazer diferença. Diferente e diferença. Então, tá na hora de você virar a chave. Tá na hora de você mudar, mulher. Tá na hora de você parar de... Qual é a história que você tá repetindo sobre você mesma, sobre as suas vidas, sobre as suas oportunidades? Ah, Karina, eu queria tanto, mas eu não consigo. Cara, se você não consegue... se fazer uma organização de pagar aí uma parcela que a gente está finalizando as últimas vagas da comunidade por R$ 69,90 por mês, então realmente você precisa mudar a sua vida radicalmente. E eu não estou invalidando, gente, o seu momento, não. Eu estou te falando que está na hora de você fazer uma mudança. Se você não tem condição de investir 70, 80, 100 reais por mês em você, no seu conhecimento, em algo que vai tirar você desse lugar de escassez, de automatismo, de vítima, de sobrevivência, você precisa... Isso é um alerta que está apontando. Você não está sabendo usar esse tempo, tesouro e talento. Karina, mas isso é muito determinista. É sim. É sim, gente. É sim, sabe por quê? Porque quem fala isso não sou eu, é a palavra. Então, se você quer ainda fazer mudança na sua vida esse ano, dá tempo. Dá tempo. A primeira coisa é, olha para a sua vida e para o tempo gasto. Primeira coisa, olha para o tempo que você está gastando. Você está gastando seu tempo com o quê? Com Instagram, com TikTok, arrumação de casa o tempo todo, só cuidando dos filhos. E cada um tem uma realidade, gente. Presta atenção. Cada um aqui tem uma realidade. Existem gastos do nosso tempo que nessa estação é assim que acontece. Então, por exemplo, eu nunca vou direcionar uma mulher como minha mentorada na comunidade da mesma forma, uma mulher que tem filhas pequenas, uma mulher que é solteira ou que já os filhos saíram de casa.
Então, cada estação nos chama para alguma coisa. Só que você precisa entender, se você está nessa estação, com as coisas que você tem, com a rotina que você tem, gasto o seu tempo, o seu tesouro, o seu talento da forma certa, que faça com que você aponte para a eternidade e, ao mesmo tempo, te supra de uma forma que você viva uma vida de paz e prosperidade, e não de escassez. Porque é esse o plano do Senhor para você. Então, você é a responsável por onde você investe e o como você investe, o seu tempo, os seus dons, os seus recursos. E deixa eu te contar, pra gente finalizar, você vai prestar contas disso. Então, o que eu quero que vocês entendam e eu declaro sobre a vida de vocês, é que tudo em você aponte para a missão que você recebeu do céu. Então eu quero que você hoje saia daqui, desse nosso devocional, desse nosso tempo juntas, refletindo como você tem gasto o seu tempo. Como você tem gastado a sua vida. Amém? Como você tem gastado a sua vida. Isso vai responder muitas vezes a falta de resultado que você está tendo, a falta de sentido que você está tendo. Né? Eu vou dar um exemplo bem prático. Uma amiga minha estava reclamando muito do relacionamento. E aí eu, falando do relacionamento, uma mentorada minha. Por quê? Eu falei, peraí, deixa eu te falar. Qual tempo na sua vida executora de empresária você tem de dedicado para o seu relacionamento? Karina, poxa, mas eu tenho filho, eu cuido da minha casa, eu já faço comida. Eu falo, tá, quanto tempo você tem dedicado para o seu marido no seu dia a dia? Quanto tempo você tem sentado com ele, ouvido sobre o dia dele, sobre os interesses dele, sobre as dificuldades dele, sobre coisas que você, inclusive, não está fazendo, que ele sente falta? Eu falei, você está desejando um novo relacionamento, um marido diferente, mas você não tem gasto o seu tempo nisso. Você está só preocupada no que você quer, mas não em fazer funcionar o casamento, porque aí você vai ter que colocar na mesa o que ele quer. Entende, gente? Então observa o que você quer alcançar em 2025, até o final do ano. Dezembro de 2025, o que você quer celebrar? E aí você olha para sua rotina hoje, como você tem usado o seu tempo. Faz essa análise essa semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Como eu usei meu tempo hoje? Quanto tempo eu fiquei aqui? O que eu fiz? Aonde isso me levou? No final do dia, avalia. Você pode ter certeza que no final desse mês você vai estar olhando para sua vida de forma totalmente diferente. E se você quer ajuda nisso, nesse processo, tenho 2 convites. Primeiro, na segunda-feira, dia 7, nós vamos fazer uma aula secreta no Zoom, comigo direto. A gente vai falar sobre a raiz do sucesso, a gente vai dar continuidade, tá? A gente vai falar do despertar do seu sucesso, a gente vai tirar mais coisas, além do workshop que a gente fez, a gente vai tirar mais coisas. Nós vamos olhar ali onde é que estão as raízes que estão nos impedindo de avançar. E se você quer um movimento já, Karina, eu tô decidida a fazer diferença, vamos vir para a comunidade, porque lá você tem acesso a mim, acesso ao material, acesso a conhecimento, conteúdo, exercício, pessoas para você te ajudar a estar na mesa certa, no ambiente certo que vai fazer você crescer. Queridas, Deus abençoe a vida de vocês, eu declaro sobre a vida de vocês um dia, uma semana de muita produtividade, de muitas surpresas e principalmente da presença do Senhor para que você cumpra o seu plano e propósito. Se essa live de alguma forma te impactou, eu vou salvar ela, eu quero que você comente lá qual foi a chave para você e marque uma pessoa, uma mulher, uma amiga que também precisa se movimentar na direção certa, amém? Beijos, Deus abençoe a vida de vocês.